Nossa Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos. Quero destacar a presença do meu amigo aí, o Murilo Nogueira. Deus abençoe sua vida, amigo chegado da Igreja Comunidade de Graça, uma coisa assim, Amor e Graça, e está nos presenteando aí com a sua presença. Marcos capítulo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler o verso de número 13 até o verso de número 15. Marcos 3, do 13 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém. Vamos orar. Quero orar pela vida da Dona Maria Aparecida, que está hospitalizada. Ela é mãe do nosso irmão Ronaldo, e vamos orar pela vida dela, para que Deus possa restabelecer a saúde dela. Vamos orar também pela vida da Priscila, filha da nossa irmã Germina, irmão Luiz, diáconos da igreja. A Priscila perdeu o marido, faleceu, né, e nós estivemos participando do velório. Vamos orar para que Deus console e conforte o coração da Priscila. Os demais irmãos que têm orações, coloquem-nas diante do Senhor esta noite. Curvemos nossa cabeça em oração. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar, te bendizer. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo poder do teu Espírito Santo, obrigado pela ação do Senhor sobre nós, obrigado pela purificação, ó Deus, na nossa vida, pelo sangue de Cristo Jesus. Obrigado, ó Senhor, porque tu estás sempre conosco, tu estás nos fortalecendo, nos guardando, nos protegendo, nos direcionando, nos fortalecendo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as atitudes que não te agradaram. Age, Senhor, na nossa vida, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja. Lemos a tua palavra esta noite, cremos no poder da tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, poderosa, transformadora. Deus amado, abençoe a Dona Maria Aparecida, fortalece o coração dela, a vida, ó Deus, o cérebro. O Senhor sabe a situação daquela mulher como está. Pedimos a tua bênção, a tua visitação sobre ela naquele hospital. Pedimos a tua bênção, o teu consolo também sobre a vida da Priscila e de toda a família da irmã Germina, do irmão Luiz. Ó Deus, que perderam um ente querido, próximo, estenda as tuas mãos para consolar, para fortalecer. Ó Deus, no momento da angústia, da dor, só o Senhor pode dar conta do nosso coração, da nossa situação. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe, ó Pai, em relação à nossa possibilidade de continuarmos abertos aqui em Presidente Prudente ainda, próximos finais de semana. Ó Deus, estenda as tuas mãos, tu és poderoso para fazer qualquer coisa. Queremos estar diante de ti e fazer a tua vontade, ó Pai, seja ela qual for, a tua vontade é o melhor para nós. Pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre os irmãos que hoje se reúnem conosco aqui neste lugar. Que a graça do Senhor, a ação do teu Espírito, seja com toda a igreja esta noite. Dá-nos sabedoria e discernimento da tua palavra, para entendermos a tua palavra com alegria,
em nosso coração, que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. É maravilhoso estarmos reunidos novamente aqui, em nome de Jesus. Não sabemos se poderemos continuar semana que vem, mas Deus está no controle de todas as situações. É importante que tenhamos alegria por estar aqui esta noite. Quanto mais tempo a gente passa sem se reunir, mais fortalece o nosso desejo de estar juntos. É tão forte o nosso desejo de estar juntos que assim que fomos liberados pelo governo, já então imediatamente estabelecemos a reunião de volta. Se comprova assim o quanto é maravilhoso e importante a igreja se reunir. Graças a Deus, fico feliz de ver os irmãos aqui reunidos em nome de Jesus. Então vamos aproveitar o nosso tempo que nós temos juntos. Isso é preciosíssimo. E ainda hoje vamos participar da ceia do Senhor. Que maravilha! Irmãos, eu creio que é fundamental termos clareza sobre o nosso chamado no reino de Deus. Precisamos ter clareza sobre o nosso chamado no reino de Deus. Quero começar com uma pergunta: você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Como ele se configura? Muita gente está envolvida plenamente com seus ministérios na igreja evangélica. É verdade. Muita gente correndo para cima e para baixo, principalmente antes da pandemia, engajada em seus ministérios dentro de suas denominações. Mas fica uma pergunta: será que todos compreendem realmente o seu chamado? Será que todos que atuam no ministério ou que não atuam no ministério diretamente compreendem o seu chamado? Há, a meu ver, um chamado para todos nós, um chamado universal para todos nós, independentemente se você é pastor, presbítero, diácono, professor de escola bíblica, músico, seja como for, independente se você atua em determinada área específica no culto da noite ou não, todos nós temos um chamado. E acredito eu que esse chamado se manifesta em 3 faces, e que todos nós devemos ter plenamente a consciência de todas as 3 faces do nosso chamado. Jesus nos mostra isso ao chamar os seus apóstolos. A palavra apóstolo do grego significa enviado, aquele que é enviado com uma missão. Apóstolos são os 12 discípulos de Jesus que ele envia ao mundo. Mas é importante notarmos a singularidade dos apóstolos. Há os 12 apóstolos que têm uma missão singular no Novo Testamento, uma missão ímpar. Mas por outro lado, também precisamos entender que a missão dos apóstolos, ela é compartilhada com toda a igreja. Ou seja, Jesus começa com os 12 apóstolos,
Mas depois esta missão dos apóstolos, quando os apóstolos morrem, esta missão dos apóstolos é passada para toda a igreja, pois todos nós somos, em certo sentido, apóstolos. Pronto, agora muita gente vai xingar, falar o pastor virou herege. Todo mundo tem pastor aí querendo ser apóstolo para cima e para baixo, e o pastor já resolveu o problema, já colocou todo mundo como apóstolo. Pronto, todos vocês estão consagrados como apóstolos esta noite, então podem sair daqui dizendo: eu sou apóstolo também, todo mundo é apóstolo. Aí os apóstolos daí, que são falsos apóstolos, na realidade só querem cargo, né? Eles vão ficar chateados e vão inventar um outro cargo, talvez semideus ou alguma coisa parecida. Mas todos nós, em certo sentido, somos apóstolos, porque todos nós somos enviados. Todos nós temos uma missão. Todos nós possuímos um chamado. Apóstolo significa aquele que foi enviado para uma missão. Todos nós somos enviados. É claro, existiram os 12 apóstolos com uma ótica específica, no momento específico da igreja, mas hoje isto é distribuído para a igreja no sentido da missão, do chamado dos apóstolos, porque todos nós fazemos e agimos exatamente como os apóstolos. Quando Jesus prega a seus apóstolos, quando Jesus ensina a seus apóstolos na Bíblia, a igreja automaticamente pega esses ensinos para ela mesma, não é isso? Jesus manda os apóstolos irem de casa em casa, Jesus manda os apóstolos curar os enfermos, e essas missões dos apóstolos, a igreja assume como sua. Significa que a igreja se identifica com a missão apostólica na Bíblia. Por quê? Porque eles representam a igreja no Novo Testamento. Os apóstolos são uma representação, os 12 apóstolos de Jesus, uma representação da igreja, assim como os 12 patriarcas de Israel, as 12 tribos de Israel, filhos de Jacó, representavam o povo judeu, a nação de Israel como um todo. Assim também os 12 apóstolos de Jesus representam a igreja como um todo. Então, depois dos apóstolos, a igreja como um todo assume as funções apostólicas. Então, baseado no chamado dos apóstolos esta noite, eu quero pensar com vocês sobre o nosso chamado individual, cada um de nós, o nosso chamado como igreja, o chamado de cada um de nós. Este chamado que é dado a toda a igreja, ele possui, a meu ver, 3 faces principais. Vamos estudar um pouquinho a palavra hoje, baseado nesse texto que lemos de Marcos. Vamos estudar primeira face do nosso chamado é a face da comunhão. É a face da comunhão. O texto que lemos diz que Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele. Para que estivessem com Ele. A primeira face do chamado é para estar com Jesus. Esta é a primeira face do chamado. Ou seja, antes de fazer algo, é preciso estar com o Senhor. Antes de fazer algo para o Senhor, é preciso estar com o Senhor. E a ordem das coisas aqui parece ser de suma importância. Primeiro vem o estar, para depois vir o fazer. Primeiro é preciso estar com Cristo, para depois fazer para Cristo.
Se a gente inverte esse processo, a gente cria um problema para nós mesmos. Tem gente que acha que foi chamado para fazer em primeiro lugar, e aí já sai fazendo, sem primeiro permanecer com o Senhor. O nosso primeiro chamado não é para fazer, o nosso primeiro chamado é para estar com Cristo, estar com Jesus. E estar com Jesus significa ouvir Jesus. Nós somos chamados para ouvir Jesus, assim como os apóstolos precisaram estar com Jesus e ficaram ouvindo o que Jesus falava. Nós também precisamos ouvir Jesus falar. Não há pressa em fazer, precisamos primeiro estar com. Tem muita gente que tem muita pressa, que eu quero fazer, e nunca para estar com Cristo. O chamado mais importante da vida de um cristão é para estar com o Senhor. Jesus chamou os seus apóstolos para estarem com Ele. Estar com Jesus é falar com Jesus. Estar com Jesus é ser corrigido por Jesus. Muitas vezes os apóstolos foram corrigidos por Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois. Não é assim que se faz. Estar com Jesus é ser corrigido por Jesus, é ser ensinado por Jesus, é aprender com os exemplos de Cristo, é aprender com as palavras de Cristo. Estar com Jesus é tocar em Jesus. Você já tocou em Jesus? É tocar no Senhor, é ser tocado pelo Senhor. Estar com Jesus é ser limpo por Jesus. Estar com Jesus é ser alcançado por Jesus, é ser atingido na alma pela pessoa de Cristo. Estar com Jesus é adorar a Jesus, é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Os apóstolos algumas vezes adoraram o Senhor, pasmados, admirados. Estar com Jesus é ficar admirado com Cristo. Estar com Jesus é amar Jesus, acima de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. Estar com Jesus é conhecer Jesus. Antes de fazer para Jesus, eu preciso conhecer quem é Jesus. Estar com Jesus é passar tempo com Cristo, passar tempo com Ele. Às vezes a gente passa tempo, e agora nessa época de pandemia, a gente passa um bom tempo com a nossa família, esposa, filhos, marido. A gente passa tempo no emprego, com os amigos, passa tempo na faculdade, com os colegas de faculdade, passa tempo com os vizinhos, passa tempo com pessoas queridas. Mas nem sempre as pessoas pensam em passar tempo com Jesus, passar tempo com o Senhor. Me lembro Alejandro Rodrigues Gonzalez, um pastor amado, amigo, uruguaio, que já está com o Senhor há um tempo já. Alejandro uma vez disse assim: eu tinha um costume de pegar um pelego assim, uma manta, não sei como chama em português aquilo, de boi, e sair com aquilo, ia para um lugar onde tinha uma cachoeira, e ali eu colocava, e ali eu me ajoelhava, e ali eu passava horas com o Senhor, admirando Cristo, dizendo: eu te amo, Senhor, tu és maravilhoso. E ele disse: mas teve uma época na minha vida que eu parei de fazer isso, e Deus então veio e me cobrou. Ele disse: Alejandro, eu quero que você volte a fazer aquilo que você fazia antes, estar comigo. É importante passar tempo com Jesus. Muitas pessoas talvez não se interessam muito por esse chamado, já que esse chamado, ou seja, esse chamado de estar com Jesus, não dá ibope. Esse chamado não nos faz famosos. Esse chamado não nos projeta
para o mundo, não projeta a nossa imagem. As pessoas não têm como dar like na nossa imagem com esse chamado, porque a gente não aparece, porque você está só com Ele, e isso não te faz famoso. Pregar pode te fazer famoso, mas estar com Jesus, e só estar com Jesus, não te faz famoso. Cantar pode fazer você famoso, mas estar passando tempo com Cristo não faz você ter visualizações. Algumas perguntas são pertinentes. Quanto tempo faz que você não passa tempo com o Senhor? Quanto tempo você passa com o Senhor durante o dia? Ah, não, eu estou sempre com o Senhor, estou fazendo as minhas coisas, estou sempre com Ele. É verdade, todos nós estamos sempre com o Senhor. O problema é que nem sempre estamos conscientes disso. O problema é que nem sempre paramos para meditar no Senhor. O problema é que nem sempre paramos para falar com o Senhor, porque muitas vezes não temos tempo. Eu acredito que essa pandemia nos fez entender que a gente pode ter um pouco mais de tempo para as pessoas e para as coisas que a gente imaginava não ter antigamente. Quanto tempo a gente passa com Jesus? Quanto alimento a gente consome de Jesus? Aliás, hoje é Santa Ceia. Santa Ceia é comer do meu corpo, beber do meu sangue. Fala de intimidade, fala de comunhão, fala do privado. É Jesus e os seus discípulos na intimidade da ceia, no privativo do cenáculo. Jesus e os seus discípulos. A ceia fala de comunhão, fala de estar junto, fala de participação no Senhor. A maioria talvez esteja mais interessada nos holofotes do que na intimidade. A maioria talvez esteja mais interessada em publicar sua imagem e seus feitos do que se recolher para a comunhão. O enviado primeiro precisa estar com o mestre que o enviou. Se não estiver com Jesus, não adianta sair para o campo. Precisamos aprender a estar com Cristo. Estar com Ele é o nosso primeiro chamado. Sem estar com Ele não se pode fazer nada para Ele. Quando você se contenta em estar com Jesus, isso é uma coisa maravilhosa. Quando a gente encontra contentamento, satisfação em estar com Jesus, quando a gente se deleita em estar com Jesus, quando a gente se encanta por Jesus, quando a gente se maravilha com Jesus, então as coisas tomam um outro significado na nossa vida. Então a nossa vida é absorvida por Jesus. E aí você não teme revelar os seus pecados. Você não teme ser tocado em suas feridas, em seus pecados mais ocultos e em ser repreendido. Quem tem medo, quem rejeita que se fale do pecado, que aliás é o que muita gente hoje faz, não se pode falar no pecado nos púlpitos, que não é politicamente correto. Quem rejeita que se fale no pecado, pode até ostentar uma pretensa comunhão com Ele, mas isso não passa de falsa espiritualidade. Porque quem está com Jesus é exposto em seus pecados. Pedro, tu me negarás 3 vezes. Tomé, seja crente, não incrédulo. Vós ainda não entendestes, vocês são tardios
para entender e compreender. Estar com Jesus é ser exposto em meus pecados, em minha realidade mais íntima. É difícil estar com Jesus, irmãos, porque via de regra eu quero me ocupar com os meus barulhos, com as minhas coisas, com as minhas tarefas, com o meu ativismo, porque isso de alguma forma me dá uma falsa sensação de que eu estou bem espiritualmente. Agora, quando cessam os barulhos, quando cessa a atividade, quando para tudo, quando se desliga o celular, quando apaga a luz e fecha a porta do quarto, aí é que os temores da minha alma começam a brotar dentro de mim. Aí é que eu começo a estar só com Ele. Aí é que eu não tenho ninguém mais para enganar. Aí é quando eu não posso mais colocar as minhas máscaras. Aí é quando eu não posso mais me ocultar. É quando eu sou exposto. Mas é preciso estar com Jesus. É preciso estar com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, e todos, incluindo a mim, e todos os que trabalham na obra, todos os pastores, diáconos, presbíteros, todos vocês, líderes de jovem, músicos, sejam quem for, professores das crianças, todos vocês, se vocês não estiverem com o Senhor, se não tiverem tempo com o Senhor, aquilo que estão fazendo, seja lá o que for, é apenas perda de tempo. Precisamos parar primeiro para estar com o Senhor. Precisamos estar com Cristo. Isso não significa que agora nós não vamos fazer mais nada, não é isso. Mas ao mesmo tempo que faço, preciso ter o estar com Ele na minha vida. Se eu não estiver com Ele, tudo aquilo que eu estou fazendo não serve para benefício algum na minha própria vida. Não esqueçam, nosso primeiro chamado é para ter comunhão com o Senhor. Esse é o primeiro chamado. Muita gente gostaria de ter o chamado de Billy Graham. Eu também. Billy Graham foi conhecido no mundo inteiro. Pregou para reis, rainhas, esteve com os presidentes de grandes nações. Billy Graham lotava estádios onde ia. Muitos querem ter o chamado do trabalho que vai projetá-los na mídia, mas o chamado mais importante não é o chamado que Billy Graham teve para se apresentar diante das câmeras de televisão. O chamado mais importante é o chamado de estar a sós com o Senhor. Esse chamado todos nós temos, e nenhum de nós pode fugir a esta responsabilidade. É tempo de estar com o Senhor. Quando entrares para orar, feche a porta do teu quarto e ore em secreto a teu Pai. Não precise colocar no Facebook, estou em oração. Não precisa colocar no WhatsApp da igreja uma foto de você orando. Não precisa colocar em lugar nenhum da mídia, no Instagram, uma foto que você está orando. Isso aí não faz o mínimo sentido. Feche a porta do teu quarto. Não precise falar para sua esposa, liga para todo mundo agora e diga: o pastor está orando, ninguém o incomoda. Não fale isso. Feche a porta do teu quarto e ore em secreto, e teu Pai que ouve em secreto te abençoará. Aleluia. O chamado que todos nós temos é o chamado da comunhão com o Senhor. Ninguém pode negligenciar esse chamado. Segundo, nosso chamado também tem que ter, além da face da comunhão, o nosso chamado tem a face da expressão. Primeiro, comunhão. Segundo, expressão. O texto diz que Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele, os enviasse a pregar. Os enviasse a pregar. Pastor, esse segundo ponto é só para o pastor e para os pastores que pregam e para os presbíteros e tal. A pregação, irmãos, é a expressão da vida
através de nós. Esta é a maior pregação. Primeiro, somos chamados à comunhão, e a comunhão leva à expressão. O resultado de alguém que está com o Senhor é se tornar um transmissor do Senhor, onde quer que Ele vá. Cristo nos enviou para pregar. Pregar é expressar. Pregar é ser um transmissor da mensagem do Rei. Alguém pode dizer: eu não tenho o dom da pregação. Você pode não ter o dom da pregação, mas se tem comunhão, tem expressão, porque a comunhão leva à expressão. A mensagem é pregada, é expressa por nossas palavras, é verdade. Mas a mensagem também é expressa por nossos gestos. Os gestos falam muito, e talvez falem muitas vezes mais alto que as próprias palavras. Pergunta para a sua esposa ou para o seu marido. A mensagem é expressa por nossas vivências. A vivência fala, e fala muito alto. A mensagem é expressa por nosso cheiro. Espalhamos em todos os lugares o cheiro de Cristo. A mensagem é expressa por nossos olhares. Um filho sabe muito bem um olhar de um pai, de uma mãe, e que palavras estão contidas naquele olhar. Os olhares trazem mensagens, e mensagens muito fortes. A mensagem é expressa por nossas decisões do dia a dia. As decisões que tomamos são as nossas ações, são as nossas reações. A mensagem é expressa por nossas reações. Como você reage às circunstâncias? Como você reage quando é provocado? Eu postei um vídeo no WhatsApp da igreja que me deixou chocado quando eu assisti, de um cristão da Indonésia. Os irmãos devem ter visto. E quando ele foi perseguido, e quando ele foi quase assassinado, perdeu mais de 4 litros de sangue, foi quase assassinado pelos muçulmanos. E um policial foi até ele e disse: você quer prestar queixa? E ele diz: não, eu amo os muçulmanos, eu sou um cristão. É a reação à provocação que lhe fazem que prega a maior mensagem da sua vida. E enviou-os a pregar. Pregamos com nossas reações, pregamos também com nossos silêncios. Os silêncios às vezes são discursos mais expressos, mais alto que palavras em microfones. Jesus muitas vezes disse palavras, mas outras vezes guardou o silêncio. Quando Herodes lhe perguntou várias coisas, Jesus não abriu a sua boca para responder palavra. O silêncio é maravilhoso, mas é muito difícil expressar o silêncio, porque muitas vezes nós somos atropelados no falar e falamos coisas que não devíamos falar, e quando vemos já tínhamos falado aquilo que jamais era para ser dito. Mas o silêncio fala muito mais alto. É importante saber a hora de manter e de guardar o silêncio. Pregamos com nosso silêncio, pregamos com nossas intenções, as intenções da nossa alma, do nosso coração. Os enviou a pregar, os enviou a pregar. Para pregar é preciso conhecer. Ninguém pode expressar aquilo que não conhece. Se conhecemos a Deus, então a nossa vida pode expressar a pregação de quem é Deus. Para pregar é preciso ter. Ninguém expressa autenticamente o que não tem. Para pregar sobre Deus é preciso ter Deus na vida, ter Deus na alma, ter o Espírito Santo. Quando eu olhei aquele indonésio falando naquele vídeo,
não pelas coisas que ele disse, simplesmente, mas pela expressão dele. Eu disse para Carla, este homem tem Deus, a expressão dele, ele tem vida na expressão. Não são muitas pessoas que eu conheci assim, mas tem pessoas que têm vida, a vida de Cristo está na expressão, como ela olha, como ela se expressa, como ela fala, como ela guarda o silêncio, como ela reage. Precisamos expressar Jesus, precisamos expressar Jesus, os enviou a pregar. Alguém bateu palma numa casa um dia, uma criança correu à porta para atender, voltou correndo para dentro, o pai pergunta, quem está batendo palma lá fora? A criança responde, eu não sei, mas ele se parece muito com Jesus. Expressar Jesus, vida, vida. Disse para Carla, me lembro que o pastor José, que já foi mencionado hoje aqui, pastor José tinha isso, alguma coisa, expressava Cristo, de alguma forma, que impactou a minha vida definitivamente, desde a minha adolescência até hoje. Para pregar é preciso ser, ninguém expressa autenticamente aquilo que não é. Se você é, você tem a expressão, se você não é, você não tem a expressão. Irmãos, como está a nossa pregação? Não estou falando simplesmente desta pregação de microfone na mão, de internet, de exposição, não é dessa pregação. A mais importante é a pregação tua, que você vive no dia a dia, que você expressa no dia a dia. Como está a expressão de Cristo em nós? Será que expressamos Jesus em nossa vida? Será que expressamos Cristo entre os irmãos? Será que expressamos Cristo entre os incrédulos? Expressão, comunhão e expressão fazem parte do nosso chamado. Acima de ser chamado para qualquer função na igreja local, eu e você somos chamados para a comunhão e para a expressão. Em último lugar, a terceira face do nosso chamado, além da comunhão e da expressão, o nosso chamado também tem a face da libertação. Comunhão, expressão e libertação. O texto que lemos diz, escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Que maravilha! Há aqui a manifestação do poder na prática, há aqui a autoridade no mundo espiritual, e essa autoridade é parte do chamado de todos nós. Jesus disse, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, Cristo não só está conosco, não só nós devemos tê-lo perto, não só nós devemos estar com Ele, não só Ele é a expressão por meio de nós, mas também Cristo nos faz compartilhar do seu poder, nos dando autoridade para destruir as obras do diabo. Há sim, irmãos, um mundo de trevas, e esse mundo de trevas não gosta de ser descoberto, pois quando o inimigo não tem poder para derrotar o outro, então ele prefere agir oculto, às escondidas. Daí muitas pessoas são enganadas. Se por um lado nós temos pessoas que enxergam demônios onde os demônios não estão, e isso também é uma vantagem para ele, porque vivem de ilusões,
Por outro lado, nós temos aqueles que se tornaram muito sensíveis e chateados quando se fala do reino das trevas, e os pastores não podem pregar sobre o reino das trevas, e não podem falar sobre o diabo nas suas mensagens. Mas Jesus nos falou muito sobre o reino das trevas, e inclui na missão dos apóstolos a libertação a partir de seu poder. Então somos chamados para agir no mundo espiritual. Não é simplesmente proclamar através da nossa vida, é libertar os cativos através da nossa vida. A libertação dos oprimidos precisa acontecer na tua presença, na minha presença. Quando a gente chega em um ambiente, e existem ambientes, sim, carregados de pessoas cheias de malignidade, mas quando você chega, a luz chega, e quando a luz chega, as trevas dissipam, ou eles mudam o comportamento, ou vão embora, porque é insuportável ficar na presença de alguém cheio do Espírito Santo, quando esta pessoa não quer mudar de vida. É preciso ter o poder em nossa vida. Isso é parte da nossa missão. É parte da nossa missão. É uma face da nossa missão. Quando você está no poder de Deus, então o inimigo sai quando você se aproxima. Não fomos chamados para escravizar pessoas. Muita gente vai escravizando os outros com fardos pesados. Muitos não estão no poder de Deus para libertar os cativos. Então preferem acalmar os aprisionados, não mencionando nada que seja ofensivo ao mundo das trevas. Mas Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Demonstração do poder do Espírito Santo. O poder de Deus tem que estar conosco. Não podemos ser frios, não podemos ser gelados, não podemos ser mornos espiritualmente. Charles D. Finney, quando entrou certa vez em uma fábrica, só a presença daquele homem, as pessoas pararam de trabalhar e começaram a chorar. Precisamos ter poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Precisamos ter poder do Espírito Santo sobre nós. O pastor José uma vez me compartilhou que tinha uma época na vida dele que ele estava tão cheio do Espírito, que ele às vezes andava em alguns lugares e algumas pessoas caíam endemoniadas, às vezes no ponto de ônibus. Precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo. Hoje eu estou mencionando bastante o pastor José, está vivo na minha memória. E ele me disse uma vez que alguém na rua, de repente, começa a gritar, uma pessoa se matando na rua com a faca, se matando. Alguém cheio do Espírito Santo, ele foi lá e disse em nome de Jesus, a pessoa parou na hora, foi transformado. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. John Wesley foi incendiado pelo poder do Espírito Santo quando lia um comentário de Martinho Lutero no livro de Romanos. E essa fagulha que incendiou o coração de John Wesley fez um grande avivamento na Europa, do qual nós temos hoje o movimento metodista, que iniciou na chama do Espírito. Precisamos ter poder, não podemos ser indiferentes, apáticos, não podemos ser insípidos, inodoros, não podemos ser inoperantes. Precisamos ter o poder de Deus na nossa vida. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Uma pandemia faz com que as pessoas
entre em desespero. E a igreja, muitas vezes, que deveria estar confiante no Senhor, cheia do Espírito Santo, assume o desespero dos gentios, dos pagãos, recebe o desespero para si e não sabe o que fazer. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, como o irmão disse aqui há pouco, se partirmos daqui, um dia partiremos de qualquer forma. Ninguém fica enraizado aqui para sempre, ninguém. Este lugar está condenado, este mundo está condenado, ninguém vai ficar aqui para sempre. Todos nós precisamos ter viva na nossa consciência a esperança de que um dia Cristo voltará para buscar a sua igreja, aleluia, e nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ninguém vai ficar neste lugar, porque aqui não é o nosso lugar é com o nosso Senhor, aleluia. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios. Isto não é uma palavra vazia. Estou cansado de ver reuniões e reuniões de igrejas, de ver muita gente falando em nome de Deus, mas tudo vasos vazios, que só fazem barulho e nada mais. Reuniões meramente formais, grupos meramente religiosos que se reúnem em nome de Deus, mas que estão longe do poder do Espírito Santo. Onde está o poder do Espírito Santo na igreja? Quando os apóstolos andavam, a sombra de Pedro curava as pessoas. Quando os apóstolos saíram pelo mundo, disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós, colocaram o mundo de cabeça para baixo. Onde está o poder do Espírito na igreja? O Espírito Santo não voltou para o céu, ele foi dado à igreja e ele está com a igreja. Precisamos do poder do Espírito Santo para que as obras das trevas sejam destruídas na vida das pessoas. Nossa missão é sim de libertação das obras das trevas. Você não tem que fazer um culto de expulsão de demônios na tua casa todo dia, não é isso. Mas a tua vida deve ser tão cheia do Espírito Santo, que quando você chegar perto de onde tiver alguém cheio de demônios, alguma coisa vai acontecer. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito. A nossa missão é libertar as pessoas, porque as trevas estão atuando no mundo, mas elas não podem contra a igreja, pois o poder de Deus está conosco. Nós devemos ser agentes de libertação. Devemos ser agentes de libertação. Por isso, não podemos negligenciar a tríplice face do nosso chamado. Somos chamados para a comunhão, somos chamados para a expressão, somos chamados para a libertação. Não podemos cumprir o chamado da expressão e da libertação se não tivermos cumprindo o chamado da comunhão. Porque ninguém pode operar libertação se não tiver primeiro a comunhão. E ninguém pode expressar a unção se não tiver primeiro a comunhão. Mas quando eu tiver a comunhão vai me levar à expressão, e a expressão vai me levar à libertação. Nosso chamado tem 3 faces. É para isso que fomos chamados.
É para isso que estamos aqui. Comunhão com o Senhor, expressão da mensagem do Senhor, libertação aos aprisionados. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Nós vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Será um momento especial, onde vamos expressar aqui a nossa comunhão. Vamos expressá-la com alegria. Mas a nossa comunhão é expressa não somente comendo um pedaço de pão, ou bebendo um pouco de suco de uva. Não é assim só que a nossa comunhão é expressa. Isso aqui é apenas um símbolo de que nos alimentamos de Cristo todos os dias da nossa vida. Isso aqui é um símbolo de que há uma mesa muito maior. É uma mesa invisível que atinge todos nós, em que todos nós estamos continuamente sentados, nos alimentando de Cristo e expressando a comunhão entre nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de amor, estamos aqui esta noite, pregamos a Tua palavra. Tua palavra é a verdade. O Senhor nos chama para a comunhão, o Senhor nos chama para a expressão, o Senhor nos chama para praticar a libertação. Enche-nos com o Espírito Santo de poder, fortalece a nossa vida, ó Pai, para que possamos cumprir o nosso chamado. Queremos andar com Cristo, queremos estar perto de Ti, Jesus. Queremos estar vivendo em intimidade, em comunhão diária com o Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a fechar a porta do nosso quarto. Ajuda-nos a apagar as luzes dos holofotes sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a Tua presença, a abrir o nosso coração e a nossa alma diante de Ti. Ajuda-nos a pregar com a nossa boca, a pregar com a nossa vida, com a expressão da nossa alma, com as reações e ações do nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a ser um instrumento de libertação. Aonde quer que estejamos, que as obras das trevas sejam dissipadas, que as obras do inferno caiam por terra, que Satanás seja derrotado em cada ação que façamos, para a glória do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar em nome de Jesus, enquanto nos preparamos para